Olá pessoal, José Thiago do canal Gráfica Rápida Atitude Impressa. Trabalho nesse ramo há mais de 19 anos e venho gravando conteúdo aqui para o YouTube, Instagram e Facebook. E o tema do vídeo de hoje é qual a melhor impressora jato de tinta para a sua necessidade. Acredito que aqui no canal já tivemos outros temas parecidos, mas de onde veio essa minha viagem de gravar um vídeo especificamente da série respondendo as principais perguntas e comentários do nosso canal. Cara, a dúvida que o Formigueiro AP Serviços Facilitando a Sua Vida teve me fez dar aquele clarão na mente, dizer, cara, eu tive essa dúvida lá quando eu comecei. E isso pode facilitar e muito a vida das pessoas, quem está começando, ou até você mesmo que já está na estrada, pode ter uma percepção diferente. Então eu venho aqui trazer a minha experiência desses 19 anos trabalhando com impressoras, em especiais as jatos de tinta, porque quando a gente vê, hoje já é quase um clichê, já está lá em quase todas as impressoras, aquele book, a impressora, a gente vai olhar, cara, tudo igual. Cara, então dá uma acalmada aí, não é tudo igual. Tem muita diferença entre uma impressora e outra. E assim, esse pode ser um passo decisivo para o seu lucro ou para o seu sucesso ou insucesso na sua caminhada, na sua gráfica rápida, beleza? Então se você já gostou do tema do vídeo, peça para dar aquela força, mais aquela força mesmo. Senta o dedo no like. Se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal para não perder nada. Praticamente a gente tá chegando aqui quase todo dia trazendo vídeos para vocês, e principalmente com essa série agora, com essa ideia maravilhosa que eu tive de estar respondendo essas perguntas. E aí, cara, tá massa mesmo. Se você tá vendo esse vídeo pelo Instagram, curte, nos segue, no Facebook também, dá essa força pra gente, que é muito importante pra gente continuar. Mas sem mais delongas, vamos contextualizar a situação. Eu postei um vídeo aqui falando da minha Epson WF5290. Começou a dar problemas. Aí o seguidor pegou e perguntou qual a diferença dessa impressora para a L800. Aí foi essa pergunta que me deu pum, porque são impressoras que são muito diferentes. Não tenho uma L800, mas tá parado aqui. Eu tenho uma ele falou L805, mas eu tenho uma L800, que basicamente é só a evolução da L800. E aí, como são impressoras para situações distintas, e o mais interessante, eu meti o dedo aqui no Google para ver o preço de uma L850, quase o mesmo preço de uma Workforce sem o Book Ink instalado. Aí o cara pira o cabeção. Por que pira o cabeção? Porque realmente quando você está começando, você vai olhar lá, pô, uma máquina com 6 cores, bonitona, Wi-Fi, pá, pá, vou comparar com a Workforce. Não, calma que eu vou tentar destravar, que vocês vão ver que são coisas diferentes. Elas podem ser até usadas para as mesmas situações, porém, entretanto, contudo, todavia, tem as suas diferenças, e a gente vai destrinchá-las aqui de uma maneira bem prática e objetiva. Vamos contextualizar a situação. Existem vários tipos de impressoras. Eu acho que a gente for colocar aqui, vai colocar uns 5 de uma maneira geral. E aí basicamente elas vão se diferenciar em alguns aspectos. Que aspectos são esses, Thiago? Vamos dizer assim, velocidade, que é muito importante de você avaliar para que finalidade você vai usar a sua impressora. Cara, parece que todo santo vídeo eu venho aqui e digo, escolhe o teu nicho que vai ser melhor para o teu começo. Não tenta abraçar o mundo de uma maneira, lógico, você vai se tornar um especialista, e vai se tornar um especialista aproveitando um conteúdo como esse, certo? Dando a nossa curtida, não esquece da curtida, e tem muitas outras informações, mas se torna um especialista, só que porém, escolhe um nicho. Então, escolhendo um nicho, você vai saber quais impressoras, quais estrutura você vai querer montar, beleza? E daí que vem o pensamento. As impressoras se diferem por velocidade, por qualidade de impressão. Isso mesmo, impressoras jatos de tintas da mesma marca, elas vão ter situações de ter uma qualidade melhor, outra não tão boa quanto ela. A questão também da capacidade produtiva, certo? Pô, a capacidade produtiva técnica não é igual à velocidade? Não, porque existem algumas impressoras que têm velocidades parecidas, mas elas não são feitas para aquele volume de impressão diário, mensal,
ou até pelo resto de toda a sua vida. Então, guardadas essas diferenças, a gente vai descrever alguns tipos de impressoras, tendo como maior referência as impressoras Epson, porque hoje eu tenho mais contato com a Epson. E também vou citar algumas impressoras também HP e talvez até uma Canon, que são as 3 marcas que a gente já utilizou. Deixa eu ver. Acredito, já utilizou outras também, mas já de tinta. Basicamente essas 3 impressoras que, cara, vamos lá. Então, o primeiro tipo de impressora que você vai encontrar no mercado são as impressoras de entrada. Tiago, para que servem essas impressoras de entrada, principalmente numa gráfica? Cara, ela vai funcionar principalmente se você não queira uma qualidade excepcional e também que você não vá usar papéis muito pesados. Então 115 até umas 150 gramas ela vai puxar sem dificuldade. Tiago, ela vai puxar mais? Vai, mas vai ter dificuldade. Então as impressoras de entrada tem essas características. Tiago, me diz uma impressora de entrada você tem? Eu tenho uma impressora de entrada, porém eu não uso ela para grandes volumes. Agora, que seja dito uma coisa, a qualidade mínima dessas impressoras elas hoje são muito satisfatórias, porque a cabeça de impressão ela consegue trazer durabilidade e qualidade. Porém, se você quiser uma qualidade premium, uma qualidade para impressão fotográfica, realmente para embrilhantar, você vai ter que buscar outro tipo de impressora que daqui a pouco a gente fala. Então é a L13 alguma coisa. Deixa eu procurar ela aqui rapidinho, que eu tô com o computador aberto. E a impressora, não vou encontrar aquela não. Para o vídeo não ficar mais longo, vai ser a impressora Epson que você achar com o menor valor. Existem impressoras HP também com essa finalidade? Existem impressoras Canon? Existe. Tiago, dá para eu começar com essas impressoras? Tá. Você pode ter uma dificuldade ou outra com papéis mais pesados e com a situação da velocidade, que essas máquinas comumente elas não vão fazer mais de 4 impressões por minuto, beleza? Nas minhas anotações aqui eu tenho o próximo passo, que são as impressoras fotográficas. Aí que entra uma situação muito interessante do comentário aqui do amigo. E quais são as principais características das impressoras fotográficas? O nome já diz, impressão de fotos. E para isso, normalmente elas têm 6 cores. 6 cores, é isso mesmo. Que aí vai ter um tom, um sobretom em fotos, em imagens mais trabalhadas, bem mais definidas do que as impressoras com 4 cores e as impressoras que não são para essa finalidade. Tiago, então essas impressoras são específicas para quê? Para quem quer qualidade, para quem vai fazer personalizado, para quem não vai ter a necessidade de velocidade, porque essas impressoras não são focadas em velocidades, entendeu? Essas impressoras também têm a vantagem de você imprimir num formato maior do que 30 centímetros, que é o tamanho normal do A4. Então você pode colocar uma folha maior, certo? Então qualidade tem esse custo. Um exemplo aqui que o amigo colocou da L805. Essa impressora, ela simplesmente é a mesma impressora do que a L800, só que com os recursos mais avançados, Wi-Fi, certo? Que é a principal situação. Ela também, não tenho certeza se a L805 vai imprimir em CD, mas a L800 imprimir em CD tem uma rampa assim que entra na impressora que faz essa impressão. Eu já vi até adaptações para a pessoa imprimir outros objetos rígidos, mas que aí fica para outro vídeo, fica para outra situação. Então as impressoras fotográficas têm essa característica. Dá um exemplo, quando eu não vou comprar uma impressora fotográfica, eu não vou comprar uma impressora fotográfica quando eu quiser alto volume, quando eu quiser tanta qualidade. Por que, Tiago, tu não tem essa impressora? Porque você poderia abranger o leque de produtos e tudo mais, porque aqui o nosso foco são apostilas. Eu tinha essas impressoras, certo? Quando o mercado de impressão em disco, impressão em CD ainda era agitado, e parou muito de agitar, principalmente com essa história das nuvens chegando com tudo. Então parou, tanto é que eu tenho 2 impressoras dessa, assim, e não consigo reservar um tempo nem destinar ela, ou jogar fora ou consertado. Qualquer dia desse eu faço um vídeo mostrando ela, mas eu queria muito colocá-las para funcionar. E essas impressoras têm uma característica interessante, que elas não são indicadas para sublimação. Por exemplo, essa impressora de entrada que eu falei, eu tenho ela aqui e uso para sublimação. Por quê? Porque a sublimação, papel leve, aquilo que eu falei anteriormente para vocês, e também a qualidade satisfatória, e só tem 4 cores. Fechou. E assim, show de bola. A impressora só
se você tiver com muito trabalho, ela vai ter uma certa dificuldade na questão da velocidade, mas para a sublimação, principalmente aqui nas lojas, entendeu? Aqui dentro não, quando a vez ou outra não é tão comum e a gente pega um serviço maior, coloca ela ali em cima e ela fica imprimindo, ó. Mas cara, o volume de serviço para a sublimação é como se fosse um volume de serviço doméstico. Então a máquina vai sustentar tudo direitinho. É só colocar uma tinta de qualidade e seguir que ela vai dar conta, beleza? Outro tipo de impressora que eu coloquei aqui são as impressoras de grandes formatos, principalmente a partir do tamanho A3, que a gente começa a chamar de grande formato. Esse tipo de impressora é para as pessoas exatamente que precisam de tamanhos maiores. E assim, e que mercados são esses? Os próprios personalizados. Muitas vezes a pessoa precisa fazer uma caixa, precisa fazer qualquer outro tipo de material que vai receber algumas dobras e precisa desse tamanho maior, certo? E aquele pessoal que vai fazer impressão de plantas ou qualquer tipo de situação ligada à engenharia ou arquitetura. Então a impressora hoje em dia não, já está saindo de linha, a L1300 já entrou uma no lugar dela. Tem outra linha da Epson que é bem maior, que é de 60 centímetros, que o pessoal também está usando muito. Aí você já abrange mesmo a questão da impressão de projetos de arquiteturas e do pessoal de engenharia. Então você consegue oferecer outro serviço, só que elas também são usadas para sublimação, porque como ela não é focada em impressão fotográfica com 6 cores, é uma impressora muito massa de se trabalhar, 4 cores, colocou uma tinta de qualidade, ela vai funcionar. Só essa de 60 centímetros que para fazer a adaptação, porque aí tem a questão do fabricante muitas vezes travar esse uso livre de tinta. E como é que ele trava? Simplesmente ele vende a caixinha, o bookzinho de recarga, que tem uma numeração que você tem que inserir de tempo em tempo. Se você não inserir um código novo dizendo que fez a recarga, ela vai lá e trava. Então antes de comprar um modelo, é bom pesquisar muito na internet, porque por exemplo a L1300 tem um sistema de recarga. Você compra lá, da última vez que eu vi o preço estava R$70, e para pessoa que vai só imprimir mesmo, essa questão das questões de arquitetura, ou às vezes até algum chapadinho, vai ter um lucro bom mesmo com o tinta original, entendeu? Só que caso você compre uma impressora que não permita essa situação de você ter que colocar lá não colocar o códigozinho que o fabricante manda e dar algum problema mais na frente, então fica ligado que, por exemplo, essa impressora, o pessoal, para fazer a adaptação, essa de 60 centímetros, tem que fazer uma mudança na placa, tem que requer um conhecimento técnico bem mais apurado, e aí é um investimento já de 4, 5 mil reais que tem que ter muito cuidado, beleza? Outra situação interessante as impressoras de médio e de grande volume, voltadas para situações, digamos assim, mais extremas, sem a necessidade daquela qualidade super apurada. Então a gente vai pensar logicamente na máquina do momento, que a gente vem trazendo muitas informações aqui. Quanto mais a gente absorve informações dessa impressora, mais a gente joga aqui para vocês. Então ela já quebrou, eu já consertei, já quebrou o pino. Tem duas aqui que eu comecei a trocar a correia, consegui trocar de uma, da outra deu um probleminha. Eu estou tentando fechar esse arco para trazer para vocês um vídeo das principais dificuldades que eu venho tendo, para vocês não, caso queiram encarar ou caso venham mandar trocar a correia de vocês fiquem bem ligados na situação. Mas são as Workforces da Epson, Workforce Epson 5290, 5710, 5790 ou similares, que o pessoal tá sempre, eu acho que eu não esqueci não, são esses 3 modelos, o pessoal tá sempre lançando. Então essas impressoras botou volume. Agora sim, parece até que eu sou menino propaganda, não sou menino mais não, mas garoto propaganda da Epson, da Workforce. Mas eu nunca usei uma impressora já de tinta com melhor custo-benefício. Por que, Thiago? Porque, por exemplo, ela puxa papel até 300 gramas, uma facilidade arretada. De 300 ela baixa para uns 63 gramas numa precisão. E nos 63 gramas, para a impressora jato de tinta, nunca vi uma impressora tão competente. Porque qual a dificuldade das impressoras Epson ou da impressora jato de tinta ou qualquer outro tipo de impressora para puxar os 63 gramas? É um papel muito delicado que ele vai e atola.
Menino, mas para você rodar um trabalho quando o cliente diz, eu só quero 65. As impressoras são montadas para você fazer no 75 gramas. Então ela vai dessa amplitude de trabalho. E a qualidade, Thiago? A qualidade muito satisfatória. Ela não vai bater uma L800 ou uma impressora fotográfica, mas ela não vai bater por pouco. Então é por isso que essa máquina ela junta todos esses requisitos que me faz estar aqui rasgando elogios. Tenho aqui com quase 900 mil cópias e não é uma única impressora. A maioria delas já passaram das 500 mil cópias. E aí, quebra. Qual o problema, Thiago? Quebra uma correia, uma manutenção, outra. Nada que, se você não tiver um conhecimento técnico de eletrônica ou de mecânica que não venha a consertar. Mas se você não tem segurança, é um investimento bacana. Acredito que técnicos com uma certa experiência, já tem muito material na internet, você consegue dar aquela consertada nela sem muitas dificuldades. Então essa impressora é voltada para volume. Lógico que existem impressoras que mesclam algumas características que eu falei aqui. Tem impressora que não é uma workforce, mas também não chega a ser aquela impressora de entrada. Tem dezenas e centenas de impressoras. Uma impressora bastante similar a essa da outra marca da HP seria as ProX, entendeu? Porque, Thiago, você não vai dizer assim, vai na ProX. É porque nas nossas experiências e nas nossas pesquisas, a ProX ela é muito inconstante. Já vi relatos de pessoas, de técnicos dizendo que ProX passou de 1 milhão de cópias. Já vi relatos de técnicos de que não passaram de 100 mil. Então você imagina hoje as coisas, como sempre, não só hoje, mas sempre a situação financeira não é tão confortável. Você fazer um investimento e ter uma amplitude de risco desse, porque simplesmente é isso. A impressora tem alguns defeitos que você não vale a pena consertar. Dá um exemplo, cabeça de impressão queimada. Nas nossas experiências aqui, não vale a pena trocar cabeça de impressão, porque normalmente a cabeça de impressão passa de 50% do valor da impressora. E até hoje não vi nenhum técnico ou nenhuma empresa dizer compra a cabeça e garanto a mesma quantidade de cópias da original ou coisa assim parecida. Então sempre existe um risco elevado para você absorver, que aí quando quebra não rola mais. Aí por isso que eu não vou a ProX. Se você for colocar máquina de um lado para o outro, a ProX é bem mais impressoras, porque a Workforce gira em torno de 17, 24 cópias por minuto. Uma ProX, se você colocar no mínimo, ela vai fazer de 25 a 30, depende muito do material, do processamento, de outras situações. Porém, se você tacar lá o dedo no rascunho, não vai baixar tanta qualidade, principalmente para a gente aqui que é a apostila, ela vai passar de 50 impressões por minuto. Olha, uma impressora com 50 impressões por minuto. Só o grande lance é que não é nas nossas experiências uma coisa garantida que de 10 impressoras 9 vão passar de 1 milhão de impressões e assim vai. É uma situação bem relativa. E uma coisa aqui que eu queria deixar para fechar o conceito do vídeo, antes de fechar, Canon, as experiências que a gente tem aqui com a linha MB 4010 5110 da linha Maxify, impressoras muito boas com a durabilidade muito legal. Porém, entretanto, contudo, todavia, o custo-benefício com as Workforces não está batendo. Mas antes de conhecer as Workforce, lá por volta de 2016 até 2019 até 2020 era o Maxify, e a gente já chegou a ter 20 e tantas impressoras Maxify, porque era a melhor impressora custo-benefício do momento. Então as Maxify passavam na tranquilidade de 150 mil impressões, pelo menos aqui com a gente, usando tinta de qualidade, tendo os devidos cuidados na hora de tirar atolamento, na instalação do book, todos esses cuidados que a gente sempre vem falando aqui no canal. Ela durava por volta de 150 mil. Já teve impressoras que passaram de 300 mil impressões, mas isso não era tão comum. O comum era chegar entre 150 a 200. Da HP, por que, Thiago, você nessa mesma pegada não comprava HP? É a 5710, deixa eu lembrar outra. Era a evolução da linha da 8100 e da 8600, a evolução.
Na época que a gente estava comprando as Canons, essas impressoras ainda estavam com os books em desenvolvimento. Como assim, Thiago? Não, um troço lá, um book lá, que como é que desenvolve? Aquilo ali tá, é uma tecnologia que, pô, acho que vai fazer 15 anos que está se aperfeiçoando. É porque cada vez que lança uma impressora, que a fábrica não permite, a fábrica tenta colocar barreiras para você não usar o Book Ink. O processo de instalação e amadurecimento dos Book Inks, eles vão evoluindo. Então naquela época era tudo no chip full. E uma coisa que eu fujo é de chip full. Por que, Thiago? Só se for a última situação. Porque quando a gente tinha chip full, normalmente ele só queima quando você está precisando e muito da impressora. Então a gente fugia disso, e eram impressoras que tinham uma, assim, nesse lance de produtividade, elas eram bem próximas, não são bem próximas da linha da Workforce da Epson. Acredito que elas não teriam tanta durabilidade, mas elas seriam bem próximas. Então essa linha era muito boa, mas tinha essa situação dos Book Inks. A primeira impressora da HP, voltando lá para aquela impressora de entrada, a gente não recomendava ela, e até quando a gente foi em busca, porque pô, seria legal ter um HP, será que elas irão ter diferencial? Mas quando a gente foi olhar, pesquisar direitinho a máquina, a cabeça de impressão delas eram 2 cartuchozinhos, aqueles cartuchozinhos que dá uma dor de cabeça, que quando entupia ia lá recarregar, e a gente já fez recarga de cartucho, já ofereceu aqui, eu não ofereço mais não, porque ou a gente não aprendeu a fazer direito, ou aquele troço mesmo é meio troncho. Mas enfim, durante alguns meses a gente ofereceu recarga de cartucho, e quando a gente foi olhar a primeira impressora que a HP lançou com book original, tinha 2 cartuchozinhos lá. Então procurou impressora de entrada, a gente recomenda a Epson. E para fechar o vídeo, o pensamento que a gente sempre tem que ter, que quando a gente pega essas impressoras para trazer para serviços gráficos, a gente tem que botar na mentalidade que você vai tirar o maior número de impressões possíveis. Então se você pega uma L805, se você pega uma Workforce, normalmente 95% das vezes você vai usá-la mais do que o fabricante recomenda. E aí você se rodear mesmo de todos os cuidados preventivos, vai fazer o seu din-din render mais. Pegou a visão? Então vai fazer o seu din-din render mais. Por quê? Porque você imagine, você pega um carro que não é feito para esse tipo de terreno que você vai colocá-lo. Então você pega lá uma Ferrari e vai fazer o off-road com ela. Cara, por aí não é tão extremo assim, mas é mais ou menos por aí. Porque a fabricante até que coloca uma cabeça de impressão durável. Como eu tô falando aqui das Workforce, é impressionante. Eu volto, falo das Workforce. É impressionante como a Workforce ela tem a durabilidade da cabeça de impressão. A cabeça de impressão tá perfeita, mas os puxadores, a de 870 mil cópias aqui, a gente tá usando mais a parte traseira do suporte da entrada de papel do que a da gaveta, e ela perde por volta de 30% de produtividade. De 18 ela faz 12 por minuto, ainda é um número bom, mas pô, quando tá aquela pressa, o material tá perto do prazo de ser entregue, você dá aquela eita, entendeu? Então tem essa situação que as outras partes da impressora normalmente não acompanham. Lógico que isso aí já é desgaste normal, que é aquele tracionadorzinho que desgasta, mas por exemplo, não é fácil de achar no mercado, e eu confesso que eu ainda não aprendi a trocar, e nem encontrei alguém assim muito bom que eu deixo lá a impressora e o cara a manutenção dessas impressoras ainda é outro calcanhar daqueles. Então essas impressoras que a gente vai pegar e assim, é muito legal que a gente consiga extrair bem mais do que o fabricante recomenda. Ah, Thiago, mas então não é melhor comprar uma impressora por maior, tal? Não existe. Nas nossas pesquisas não existe, porque existe uma situação assim, a ponta da situação que vai fazer não existir. Pode até existir, mas existe um custo inicial chamado custo de tinta. Então quando você pega 1 litro de tinta, você compra por 70, 80 até 120 reais, como as tintas pigmentadas por aí, pelo menos no preço que a gente
quando pesquisa, acha R$120 as pigmentadas, 70, 80, uma tinta corante boa. Na original, isso é o preço de 100 ml, 10 vezes mais, que normalmente inviabiliza você ter preços competitivos no ramo de gráfica. Então, e assim, a qualidade da impressão não é 10 vezes melhor, como o preço da tinta vai ser 10 vezes melhor. Por isso que não existem equipamentos muito robustos, e a gente tem que pegar esses equipamentos de média produtividade, que é um workforce, média produtividade, e comprar 4, 5, 6 e só pegar o custo total dela, custo total da impressora, dividir pela quantidade de páginas, e aí, poxa, vou me adentrar, vou ser competitivo no mercado. Fazendo um cálculo simples, prático e objetivo, ó, na época, vamos ter preços de hoje. Eu comprei Existe Workforce por R$5.000. R$5.000 dividido, vamos dizer, pela quantidade de impressão que eu tenho aqui, 880 mil cópias. O custo dela está saindo meio centavo. Eu comprei, logicamente, quando eu comprei há um ano e meio atrás, não estava essa disparada toda, mas meio centavo. E toda vez que eu coloco esse custo, eu coloco esse custo como um custo fixo. Então não é um investimento. As impressoras, quando eu compro loja, e aí é uma coisa difícil de gerenciar, porque as impressoras ainda estão no caminho. Mas, por exemplo, uma impressora dessa passou de 500 mil cópias, quando eu fiz o primeiro teste, passou de 100. Eu digo, oxe, é essa a opção que eu vou comprar. E passou de 100 sem dar nenhum sinal que estava ficando ruim. É o custo-benefício total da impressora. Então, quanto mais eu esticar esse cordão, mais o meu investimento inicial vai tá sendo validado. Vocês imaginam só essa máquina chegar a 1 milhão? Essa máquina chegar a 1.500.000. Se a gente conseguir vai mudar um tracionador, conservar de certa maneira a cabeça de impressão, e vou ver até onde ela vai. Trocar as correias como está trocando agora, ou isso estou falando da Workforce, mas quando você vai usando o equipamento, você pesquisa mais conteúdo na internet, você ao manuseá-la, se tiver aquele olhar específico de quem é curioso, quem gosta das coisas, você vai aprender bem mais e vai conservar bem o seu equipamento, beleza? Eu acredito que tenha sido só isso, cara. Foi uma resposta muito massa, uma pergunta de uma linha só, mas que veio. Espero ter ajudado você, e se ajudei, e se você ficou até agora, senta o dedo no like, se inscreve no canal. Quase todo dia estamos trazendo os vídeos aqui, e nos dá mais dicas de que conteúdo você quer ver aqui, que se a gente puder te ajudar, se a gente souber aqui de qualquer dica que venha dar para vocês, será uma enorme satisfação. Fui, até a próxima!